Isaías. O tema hoje é restaurando o coração. Quando pensamos na restauração do coração, nós precisamos saber que é necessário uma intervenção de Deus na nossa vida, mas eu e você precisamos tomar também decisões. Todos nós precisamos tomar decisões. Se queremos melhorar o nosso coração, todos nós precisamos tomar decisões e decisões sérias, importantes na nossa jornada humana, quanto também espiritual. O conselho de Deus para nós, no livro de Isaías, capítulo 1, uma palavra bastante dura a toda a nação de Israel. Um povo que estava dividido, reino do norte, reino do sul. E aqui é uma palavra muito pesada, porque é uma palavra dirigida em especial para príncipes, sacerdotes, a liderança que estava em Judá, em Jerusalém. Então você repara que foi uma palavra profética, não fácil, do profeta Isaías, e que deve ser agora absorvida por mim e por você. Nós estamos num momento hoje onde tudo é muito fácil, a superficialidade é muito grande. Há uma preocupação muito séria sobre o futuro das crianças. Esses dias eu recebi uma mensagem de um jovem pastor, e ele mandou para mim uma pregação. Ele disse assim: pastor Sandro, o senhor pode analisar aqui esse texto? E eu peguei o texto e fui analisar. E eu disse para ele, rapaz, essa mensagem está tão boa, tão abençoadora, que eu vou guardar para pregar futuramente. Aí ele disse assim: pastor Sandro, essa mensagem, ela foi fruto da inteligência artificial. Eu disse: como assim? Ele colocou o texto, 1 Pedro 1, de 1 a 5, e a inteligência artificial fez tudo para ele. E foi num alto padrão, não foi uma coisa simplória. Ele foi muito honesto de me dizer isso. Mas essa facilidade faz com que a nossa preocupação, futuros pastores, futuros servos, crentes, eles percam a oportunidade de estudar. Os jovens, as crianças, percam a oportunidade de estudar, e aí nós vamos ter um mundo de zumbis, onde ninguém sabe nada a não ser consultar na internet. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, mas graças a Deus que ele falou a verdade, e é o que eu disse para ele: não esqueça, era um conselho para um jovem pastor, eu disse: não esqueça de, primeiramente, esquecer isso e ir para a fonte, ir para a palavra, ter tempo com a palavra, ter tempo de consultar, de pesquisar, de ler livros, de ver o que pode construir no processo. Então, se nós estamos nesse momento da história, você imagine o que é uma nação dividida, reino do norte, reino do sul, povo que era para ser consagrado a Deus, adorar a Deus, simplesmente abandona, deixa, e estava agora sujeito a ser levado cativo, como que foi levado, e passar por todo o drama de ficar longe da bênção de Deus. Quando o Senhor me salvou e lhe salvou, o Senhor nos deu um grande presente. Imagine só o que é ser retirado do reino das trevas. Imagine como é que eu era e como você era. Nós éramos escravos de Satanás. Estávamos sujeitos a toda a demanda dos infernos. Estávamos sendo liderados, nossa vontade, nosso gosto, nossos prazeres, tudo estava voltado para o mal, inclinados para o mal. Nós não víamos nada, nós não falávamos com Deus, nós não tínhamos comunhão com Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, mas pela graça, somente graça, bondade de Deus, Ele nos salvou. E Ele, por sua graça, porque eu seria incapaz de me mover para Ele, eu seria incapaz de dizer: socorro, me ajude, eu seria incapaz, porque eu estava, como diz as Escrituras em Efésios capítulo 2, morto
nos meus delitos e pecados, mas pela graça de Deus, Ele me salvou. Como bem diz o livro, a carta aos Colossenses, Ele nos libertou. Que coisa maravilhosa! Ele nos libertou do império das trevas. Ele retirou o peso que estava sobre mim, a angústia que tomava conta da minha alma, a prisão que me levava a ficar escravo dos meus prazeres e desejos, ao medo, à ansiedade. Ele me retira de lá e me transporta agora para o reino do Filho do seu amor. Eu sou dele, vivo para ele, nasci de novo, bendito seja o Senhor. Esse novo nascimento é uma retirada de um coração petrificado, agora para um coração que pulsa e pulsa as verdades de Deus, que ama a Deus, pelo menos deveria ser assim. Aconteceu isso com a nação de Israel. Eles nasceram, começaram uma nação de comunhão com o Senhor. Era esse o desejo quando o povo é liberto do Egito, onde começam a peregrinar, mesmo com todos os pecados. Nós tínhamos Moisés ensinando, e esse povo se afastava, voltava, se afastava, voltava, até que Moisés traz ali as bênçãos no capítulo 28, as maldições ali que nós temos no finalzinho de Deuteronômio 27, 28, 29. Nós encontramos ali a bênção e a maldição para a nação de Israel. A nação simplesmente rejeita o Senhor. A nação, ela abandona o Senhor. A nação, ela deixa de buscar o Senhor. E com isso entra em um absoluto declínio que leva a uma separação. 2 reinos, norte e sul. E aqui nós temos Isaías, profeta Isaías, trazendo uma palavra muito dura, uma palavra que é para o meu coração também. Nós olhamos para o Antigo Testamento e dizemos, não, está lá no Antigo Testamento. Não. Lições, é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que o Senhor, minha oração hoje foi, que o Senhor traga juízo no seu juízo e no meu. Minha oração foi, Deus, fala a tua palavra, não a minha, a tua palavra, que convence, que muda, que transforma ao coração de todos nós, a começar em mim. Estão com Isaías aberto? Capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Senhor, tu está aqui nesse lugar. O Senhor é quem fala. Então, nesse momento, o Senhor fala ao coração de cada um dos meus irmãos, ao meu coração. O Senhor sabe como cada um tem andado. Eu não sei, o Senhor sabe como anda todos nós. Estamos tão cheios de coisas que esquecemos de ouvir a tua voz. Tão cheio de correrias, de frieza, olhando só para o nosso umbigo, para a nossa vida, olhando para as nossas emoções. Deus, faz com que possamos agora olhar para a palavra. Põe agora na nossa mente a necessidade de olharmos para a palavra. O Senhor fala. Então fala, Senhor, ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Quebra o nosso coração. Muda o que tem que ser mudado. Transforma, aquece o nosso coração. Aquele tempo de oração que está frio, que não tem nem mais, que o Senhor traga de volta. Que possamos ver a necessidade que temos de clamar, de se abraçar com o Senhor, de dizer como Jacó, olha, não vai sair daqui enquanto não me abençoares, que possa existir essa realidade, Deus. Fala, Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. O Senhor é quem fala.
Deus está dizendo para mim e para você: criei filhos, imagine, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não atende, não escuta. São meus e não atendem. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. A palavra de Deus diz: raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Toda uma ideia de um povo restaurado que simplesmente rejeita: eu não quero. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Eu creio no Espírito Santo de Deus, e creio que o Espírito Santo de Deus habita no crente. E nesse momento, Santo Espírito, eu venho te rogar aqui sobre nós, teu povo. Tem pessoas que se submetem a um raio-x, uma ressonância magnética para saber o que tem. Hoje, Senhor Deus, através do Espírito, passa esse scanner, essa ressonância do céu no coração, na vida de cada crente aqui. E traz à minha memória e à nossa memória o que nós temos falhado e feito contra o Senhor. Os pecados que temos cometidos contra o Senhor. A frieza que muitas vezes está no nosso coração. O desestímulo que continua impregnado na alma. As esquisitices do coração. As coisas que muitas vezes ficam impregnadas de que eu acho que alguém é contra mim, eu acho que alguém falou mal de mim. Derruba tudo isso em nome de Jesus. Que eu olhe agora para dentro de mim e veja a necessidade que tenho de entender que a mudança começa no meu juízo, na minha cabeça e no meu coração. A mudança tem que acontecer na minha alma. Restaura o meu coração. Eu não quero somente, Senhor, ser aquele que canta, que prega, que faz uma demonstração aqui, mas que não sente a necessidade real de mudança. Transforma a minha vida de fato, Deus. Que eu saia daqui nessa noite disposto a tomar decisões sérias na minha vida, de ler essa palavra, porque essa palavra é que muda e que restaura. De orar mais, de buscar mais ao Senhor e poder ter uma vida leve, feliz, no serviço do Rei. Restaura o meu coração, Deus. Se o diagnóstico hoje é de cabeça toda doente, de coração doente, como diz aqui a palavra no verso 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, uma e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus, se tiver assim, suplicamos, Santo Espírito, vem restaurar, vem limpar, vem transformar, que o teu poder, tua graça, faça isso na minha vida
e na vida dos meus irmãos. Se nessa noite aqui alguém está passando por algo, está lá no secreto, está lá na vida, é desestímulo, é frieza, é abandono, é sei lá o que, meu filho, minha filha, nesse momento coloca isso diante de Deus, ninguém precisa nem saber, toma só uma decisão aí no teu coração e algo novo vai acontecer. Senhor Deus, queremos te rogar por esse coração aqui. Queremos te rogar por essa vida. Queremos rogar por todos nós, porque muitas vezes estamos assim, negligenciando totalmente a palavra de Deus. Frios, distantes. Todos nós, acostumados com a religião. Deus, muda essa história. Assim como nós cantamos aqui, muda a minha história, muda a minha vida. Deus faz isso, a começar em mim, a começar em nós. O Senhor sabe o nosso interior e que o Senhor promova essa vida em nós. Uma vida que vale a pena. Faz isso, Deus, para a glória de Jesus, para louvor de Jesus. E a igreja diz, amém. Venham comigo, por favor, meus irmãos, aqui em Isaías, quando diz assim, no versículo 18. Ou melhor, aqui no versículo 15. Continua as admoestações, mas no versículo 15 eu queria chamar a sua atenção pelo que diz. Pelo que, quando estendei as mãos, Deus está falando para a nação, pode estar dizendo agora para mim ou para você. Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, olha bem para o texto, filho, que não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está falando. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ah, pastor, não matei ninguém, não esfolei ninguém. Lembre-se que Jesus disse. Lembre. Se eu olhar para uma pessoa, às vezes com desejo, com alguma, já pequei. Se eu respondo na mesma moeda. Veja que o evangelho, ele faz com que a porta fique mais estreita. O evangelho não tem lugar para religiosidade, o evangelho tem lugar para mudança, transformação, não de boca, mas de coração e de mente. Conselho para a minha vida e para a sua é: lavai-vos, purificai-vos. Veja que é uma ação que a nação tinha que fazer, então é uma ação que eu preciso fazer. É uma ação que você precisa fazer. É uma ação que nós precisamos fazer. A mudança ela vai acontecer quando eu tomo uma decisão, movido pelo Espírito Santo. Então ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Sabe aquela linguinha que dá aquela pimentada contra alguém, que fala contra alguém? Aquelas coisinhas pequenas, aquela sátira, aquela brincadeira de mau gosto, aquela coisinha, aquela frieza. Ou simplesmente quando eu não mais leio a palavra, quando eu não mais oro, quando eu não mais busco, quando eu acho que eu tenho tanto problema que Deus não olha para mim, isso tem que ser abandonado para um quebrantamento total que só o Espírito Santo faz e promove. Lavai-vos, purificai-vos, é hora de tomar uma decisão de mudança de fato. Maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprenda a fazer o que é bom. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios: aquele que matava, não mate, aquele que, ele não diz que matava, né? Aquele que não furta, que roubava, não furte mais, aquele que fala mal, não faça mais isso. Haja mudança de vida. Aprenda a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, mostrando que a mudança, a transformação é uma sensibilidade total de vida. E então no versículo 18 ele nos convida: vinde, pois, e arrazoemos, nos alegremos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, olha que esperança
o Senhor está trazendo para a nação: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho como a escarlata, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Venham comigo, por favor, para Provérbios, capítulo 4. Como restaurar o coração. Capítulo 4, versículo 18, ele fala o seguinte: mas a vereda, o texto muito conhecido. Diz o que o texto? Vamos ler juntos o versículo 18? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. As santas mulheres podem ler esse texto? Os santos homens, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até a ideia aqui é de que não para só ao meio-dia, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminhar dos justos. Mas o versículo 19 é muito paralelo, chamado paralelismo bíblico, nos textos poéticos, como Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Então ele sempre vai ter muito essa ideia do paralelismo bíblico que chamam. Então ele fala da vereda dos justos e aí ele mostra o caminho dos perversos, que é como o quê? A escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Então vem o conselho do sábio dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Olhos, tomar uma decisão. A inteligência artificial não vai fazer isso por você nem por mim de jeito nenhum. Para que eu esteja ali cavando, buscando, ele vai dizer: ó, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde aqui para todo o corpo. Lembrar aqui que o livro lá de Isaías, quando ele vai se referindo no capítulo 1, ele mostra que da planta do pé até a cabeça não tem nada são. Como curar essa doença, como curar essa enfermidade? Jesus Cristo, e uma decisão séria de mudar de vida. Nós iremos experimentar algo novo. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo enxergar essa saída? Como é que eu consigo ter algum resultado de mudança de fato de vida? Siga esse conselho. Primeiro, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. É do coração que vem as coisas. Aquilo que nós alimentamos. Aquilo que nós guardamos a vida. Às vezes é a raiva do pai, da mãe, dos irmãos, da vida. São a falta talvez de oportunidade, de dizer: eu queria tanto ter isso, eu queria tanto ter aquilo. Guarda o coração para que não tenha nenhum tipo de ansiedade nesse aspecto, mas descansa no Senhor. Para descansar no Senhor tem que ter realmente a ação de um moço. Sabe como é o nome desse moço? Diga aí para o seu vizinho: Espírito Santo. Ah, meu filho, sem o Espírito Santo continua duro. Sem o Espírito, pode até ter o Espírito Santo, mas pode estar desligado, apagado. Porque para esse Espírito Santo agir, tem que alimentar, meu filho. Se apagar todas as luzes aqui da igreja, é porque não tem luz? Por favor, menina Meire, apaga aqui as luzes aqui, só para a gente fazer um teste aqui, só para a gente ver. Tudo aí, Meire, apaga até essa luzinha aí. Essa é aqui, né? E ali é o refletor. Tudo escuro. Não tem lâmpada? Muitos de nós estamos assim, ó. Muitos de nós estamos desse jeitinho. Tem a luz. Tem o poder ali perto. Tem acesso.
como esse. Menina Meire, aciona aí, por favor. Olha. Só basta começar a orar. Mas eu não tenho mais coragem de orar. Comece, meu filho. Pega o celularzinho e bota assim 2 minutos de oração. Bota 2 minutos. Se a preguiça for grande, coloque 1 minuto. 1 minuto. Desligue tudo, 1 minuto e comece a orar. Comece a orar. Mas eu não sei para que orar. Homem, não é possível que não vai nem orar pelos filhos. Ou pela vida. Ou pela família. 2 minutos. Tocou o celular, desliga. Se tiver vontade, mais um pouquinho, bota mais 1 minuto. Separa 5 minutos no celular ali, ao invés de ver outras coisas, leia a palavra. Algo novo vai acontecer. Pensa na palavra. Amar a palavra. Começar a ver as virtudes da palavra. Começar a retirar muitas vezes a amargura, a raiva, a tristeza, a solidão, o conformismo. Talvez começar a retirar, fazer essa oração, dizer, Senhor, limpa a minha mente, essa coisa toda de ficar aqui triste, olhando para a vida, cabisbaixo, que eu possa olhar com esperança para o futuro, que eu possa olhar com esperança para o meu casamento, que eu possa olhar com esperança para os meus filhos, que eu possa olhar com esperança para a vida, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Ele é poderoso para restaurar. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Desvia de ti, aí é um conselho para mim e para você, a falsidade da boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Os meus olhos, os seus olhos, olhem direito, olhem reto. Olhe o que vale a pena. As tuas pálpebras diretamente diante de ti, não olha, não fica desviando, pondera a vereda dos pés, toda uma mudança de vida, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, retira o pé dessa angústia, retira o pé desse azedume, retira o pé disso que muitas vezes nos afasta do Senhor. Isso é uma decisão minha e sua. E aquele que muitas vezes está apagado, quando eu começo a fazer isso, a beleza da luz começa a chegar. E eu começo a andar e ver a beleza da aurora. O caminho da aurora, a vereda dos justos. Eu vou começar a acordar cedo, me alegrar com o canto dos passarinhos, me alegrar com um galo cantando de madrugada que dá raiva. Eu quero matar esse galo, meu Deus do céu, mas eu vou começar a me alegrar com esse galo cantando. Eu vou começar a me alegrar com a luz da manhã chegando e dizendo, Senhor, muito obrigado. O sol está batendo em mim, vindo de ti, Senhor, louvado seja o teu nome. Vai brilhando mais e mais. 8 da manhã, 9 da manhã, trânsito pesado. Louvado seja o Senhor que nós estamos aqui, glorificando o Senhor. É um experimento, uma vida de louvor, uma vida de transformação, quando nós começamos a dar passos significativos de mudança, e que o Senhor nos ajude a fazer isso. Para concluir, eu convido os irmãos para olhar essa questão do coração, vendo a mensagem dura que o Senhor trouxe lá para Isaías, fazendo um paralelo de mudança no meu coração aqui no livro de Provérbios. Concluímos aqui com Mateus capítulo 12. Quando o Senhor, depois de designar os discípulos 2 e 2 para ministrar, falar, Ele tem uma dura mensagem para os fariseus. E no capítulo 12, mais uma vez o Senhor curando, sarando, tratando as demandas de uma nação muito ferida e muito cheia de pecado. Diz aqui no versículo 33. Os irmãos estão comigo? Aí vem um conselho final para nós. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. O que é que ele vai dizer aqui? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Qual o fruto que eu tenho dado? Qual fruto você tem dado? Qual o fruto que nós temos dado? Isso é uma análise que nós precisamos. A esposa consegue diagnosticar direitinho, né? Está ali vivendo. Fruto do meu marido, qual o fruto dele? Qual o fruto dela? Qual o fruto que nós temos dado? Qual o fruto?
Então, ele diz mais. Que palavra? Falando aqui diretamente para os fariseus, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque, vamos ver juntos aqui o finalzinho? A boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira tesouros bons, coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Transformação. Como ter um coração transformado? Tomando essa decisão de realmente se colocar no altar do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, essa é a minha oração final, pela igreja amada do Senhor Jesus. Capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Hoje, crente amado, eu e você, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Eu e você, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Senhor nos ajude.